Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sexta-feira, dia 17 de maio, direto no assunto, investidor pessoa física. No mês de maio, com ambiente comprador enquanto o estrangeiro vende e a nossa bolsa acumulando. Para o mês de maio, uma queda mensal de 6,60. O que mais que vocês querem que a gente publique aqui no conteúdo do canal para poder alertar o investidor pessoa física para evitar de ser o pé trocado? Se a gente verificar aqui a movimentação no ano de 2019, nesse momento o mercado aí tendo uma correção mais expressiva com o estrangeiro vendendo, o investidor pessoa física sendo o grupo com maior volume de compra no ano de 2019. O que mais vocês querem que a gente publique aqui no conteúdo do canal para que vocês parem de ser, mais uma vez, marionetes manipulados e, infelizmente, o sistema não alerta vocês que vocês estão na contramão do mercado para o ambiente de trading. Essa é a função do nosso conteúdo do canal. Se você gostar, você deixa o seu like. Se você quiser também, você se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Vou aproveitar para a gente rodar a vinheta antes da gente começar o vídeo. Pessoal, aos novos inscritos do conteúdo do canal da semana, sejam vocês muito bem-vindos. Não se esqueça de você fazer uma maratona nos vídeos anteriores para que você veja onde estão as pressões de compra e venda nos ativos, nos setores, por parte do fluxo estrangeiro no nosso mercado. E eu vou também indicar para você que está aqui no conteúdo do canal e você que está chegando, ver o nosso vídeo de abertura do ano de 2019, exatamente aqui, ó. Esse vídeo que foi publicado no dia 11 de janeiro. Dá uma olhada, pode dar uma adiantada, inclusive lá no minuto 7, 7h30 mais ou menos, para que vocês saibam em relação a esse movimento de longo prazo do investidor estrangeiro dentro do nosso mercado. E hoje, como está fazendo aniversário o dia lá do Joesley Day, a gente teve exatamente no pregão do dia 18 um vídeo aqui no conteúdo do canal, justamente que tratou dessa informação, pessoal. Essa informação do crash que a gente teve aí no nosso mercado. Exatamente, a gente fez um vídeo no dia 18 de maio, no dia seguinte ao Joesley Day. Então dá uma olhada nesse vídeo, nesse conteúdo, que é de muita valia para que vocês conheçam o que é a expertise do investidor estrangeiro dentro do nosso mercado. Aquele recado que eu gostaria de passar para vocês, que é o seguinte: a gente não conseguiu atingir novamente a nossa meta de likes por vídeo. Na semana passada, show de bola. Na retrasada, a gente também não tinha conseguido atingir. Então, pessoal, vamos colaborar. A gente não tem aqui no conteúdo do canal nenhuma vocação para poder atender espírito parasita. Se você tem esse espírito, aqui não é seu lugar. Se você quer seguir cal, aqui também não é o seu lugar. Agora, se você quiser aprender, pode chegar, que a gente tem um prazer enorme de passar um conteúdo de muita valia para vocês que acompanham o nosso canal em relação ao investidor estrangeiro. Então, vamos ficar aí alerta em relação a essa meta de likes, porque quanto mais likes, mais pessoas físicas conseguem acreditar nessa informação que a gente está pegando aqui de bandeja, sempre colocando para vocês a pressão que o fluxo estrangeiro faz no nosso mercado e não o pé tocado que a gente colocou lá no início do vídeo, onde que o sistema não faz questão nenhuma de alertar vocês para aprenderem a operar no ambiente de trading. Então, a gente vai comentar aqui com vocês, primeiro no conteúdo do canal, que isso que a gente comenta aqui sobre as pressões é um conteúdo meramente informativo, pessoal. Não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. A gente sempre comenta, seja seletivo nas suas análises, foque a opinião própria com embasamento coerente e, principalmente, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Mais uma vez eu falo, tem muita gente que entra desavisado e destrói patrimônio por ganância e por falta de conhecimento puro. Bom, a gente tem aqui no conteúdo do canal, para quem está chegando pela primeira vez, o acompanhamento do investidor estrangeiro por duas frentes. Fluxo oficial divulgado pelo próprio site da B3, segmento Bovespa e também BMF. Na descrição do vídeo tem lá o link da nossa página, você vê na coluna à esquerda, isso é atualizado diariamente. Se a gente verificar aqui, embaixo a gente tem também um acompanhamento do fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Esse sim, a gente tem em tempo real
tanto para os ativos do Ibovespa, setores, e no mercado futuro para os contratos de índice dólar. Se você já está inscrito no conteúdo do canal, você já pode chegar, como a gente sempre gosta de falar. Já chega, senta o pé na porta e deixa o seu like. Se você tiver o espírito parasita, eu não quero ter nenhum interesse de você se inscrever. Agora, se você quer aprender, quer ficar craque no comportamento do fluxo estrangeiro, você será muito bem-vindo, você pode se inscrever e também ativar o sino de notificação. Pessoal, olha que interessante, a gente teve aí uma semana muito corretiva, Ibovespa caindo 4,52 a semana. Dá uma olhada no fluxo por parte das corretoras estrangeiras. 1 bilhão e 600 no mercado à vista, vendedor, 2 bilhões e 600 do mercado futuro, comprador. Mais uma vez eu falo, pessoal, fluxo do mercado à vista é fluxo de longo prazo. Por quê? Ninguém compra uma ação que tem prazo de validade. Agora, no mercado futuro, eu tenho prazo de validade porque cada contrato do Ibovespa vence a cada 2 meses e para o dólar vence todos os meses. A gente vai comentar para frente no vídeo com vocês. E na moeda americana, mais uma semana compradora por parte deles, o dólar batendo aí 2,10 comercial com uma alta de quase 3%. Entre os principais mercados pelo mundo, americanas e asiáticas caíram, Europa subiu, a gente ficou bem próximo da estabilidade. Se a gente verificar os 23 índices disponibilizados pela B3, eles tiveram uma ponta vendedora em 21 deles. Se a gente verificar o grau de eficiência, também tiveram uma projeção de lucro absurda, avassaladora. O nosso Ibovespa, inclusive, com a terceira melhor performance, 65 milhões de projeção de lucro. E mais uma vez eu falo, pessoal, olha a quantidade de semanas que eles são ganhadores dentro do nosso mercado. Eles estão com uma sequência de 17 ou 18 semanas consecutivas, inclusive a maior sequência desde esse início do estudo há quase 3 anos dentro do nosso mercado. E contra fatos, não argumentos, a cada semana a gente está aqui demonstrando para vocês onde tem as pressões e quanto são eficientes as movimentações que eles fazem. Se a gente verificar dos ativos do Ibovespa, os 15 que eles atuaram numa ponta compradora, 3,40 de queda média, ou seja, perderam dinheiro, só que, dá uma olhada, nos 15 de ponta vendedora caíram 5,76 de média. Como o volume da semana foi vendedor, ganharam a rodo. Na ponta compradora, a gente teve o carro-chefe e o destaque para as ações da JBS. Olha aqui, pessoal, 170 milhões nessa semana. JBS subindo quase 18%. Há quantas semanas a gente está falando aí de JBS no conteúdo do canal? Inclusive, na semana passada que o ativo caiu, eles estavam com uma ponta compradora. Então, mais uma vez, a gente está aí comentando com vocês que o ativo segue e eles continuam aí empurrando o ativo da companhia em relação ao ambiente comprador. Na ponta vendedora, a gente teve aí como carro-chefe da semana as ações do Banco Itaú, quase 300 de venda, com uma queda de 2,81 e destaque para as ações de Croton, o setor de educação. Na semana passada eles tinham comprado, nessa semana inverteram a mão, ponta vendedora Futebol Clube e o ativo caindo quase 13%. Se a gente verificar aqui, os nossos setores que não são tão amplos, cessou aquele respiro que a gente estava vendo dentro do mercado. A gente estava vindo inclusive aí do ambiente de respiro, numa trajetória descendente, conforme a gente falou, desde o final de janeiro eles estão saindo do nosso mercado em relação a essa linha pontilhada, o índice do Ibovespa e também os índices que não são tão amplos. E nessa semana retomaram ponta vendedora Futebol Clube, essa linha branca que é o nosso Ibovespa, fechando aí abaixo dos 90 mil pontos. E aqui novamente retomando ponta vendedora em setores de peso como o setor financeiro, materiais básicos e também o nosso carbono eficiente. Se a gente verificar, pessoal, quais setores que eles ainda têm ponta compradora mais pujante no ano de 2019? É ainda o setor de consumo e também o setor industrial. E por que a gente está comentando isso? Porque a gente está sempre comentando com vocês aqui a variação percentual dos índices que não são tão amplos durante a semana. Então, nessa semana que o nosso Ibovespa caiu muito, quem que não caiu tanto? Exatamente industrial e consumo, que são os dois que eles estão mais comprando aí no ano de 2019. Quem caiu muito em relação à movimentação dessa semana? Olha aqui, pessoal, índice financeiro. Também índice de dividendos. Também índice de materiais básicos com uma queda de 4,06. Índice de materiais básicos, inclusive, já acumulando queda para o ano de 2019. Renato, mas onde que está o índice de materiais básicos? Onde que está aí o índice de sustentabilidade? Olha aqui, pessoal. Índice de materiais básicos, essa linha amarela, é essa daqui, ó, descendente.
Índice de sustentabilidade, essa linha azul aqui, é aqui, ó, é essa daqui. O índice de dividendos, que comporta aí também os ativos do setor financeiro, é o maior vendedor. E se vocês verificarem, o índice de dividendos também está devolvendo boa parte daquela alta, porque a gente tem algumas empresas do setor elétrico que faz parte do setor de dividendos. E como eles estavam saindo na semana passada, tanto de elétrica como utilidade pública, conforme a gente comentou, olha o que está acontecendo com o índice de dividendos. Nessa semana caiu mais do que o Ibovespa e já entregou nesse mês quase 7%. Então, isso a gente está sempre entregando de bandeja para vocês que acompanham o conteúdo do canal. Então, se a gente fizer aquele resumo em todos os setores que a gente disponibiliza, a gente teve exatamente aqui ponta vendedora Futebol Clube aí, praticamente em todos os setores dentro do nosso mercado. Se a gente verificar para o Ibovespa, daqueles 8 grandes grupos que a gente está sempre comentando com vocês, dá só uma olhada, pessoal. Olha o setor financeiro, que a gente viu que eles têm aí essa ponta vendedora conforme a nossa evolução. Ponta vendedora Futebol Clube, sendo que o ativo que mais caiu na semana com o fluxo vendedor por parte deles, exatamente aqui as ações do Banco do Brasil, ponta vendedora por parte deles, e o destaque a gente teve aqui nas ações ordinárias de Banco Bradesco, com maior volume vendedor nesse setor para o nosso mercado. Se a gente olhar o setor de consumo, mais uma vez a gente comentou, né? No caso aqui, JBS, ponta vendedora, o ativo subindo. Também as ações de Brasil Foods, que a gente já está comentando com vocês aqui no conteúdo do canal já há muito tempo. Inclusive na semana passada Brasil Foods caiu, eles compraram. Nessa semana Brasil Foods retomou a movimentação de alta com eles andando numa ponta compradora. E também a gente tem aqui as ações do próprio setor de frigorífico, Marfrig, também ambiente comprador por parte deles e o ativo com ambiente de valorização. No setor de materiais básicos, ponta vendedora Futebol Clube, conforme a gente viu lá também, e para os ativos de peso do nosso índice, Vale, mais uma semana aí com ponta vendedora por parte deles, o ativo também sentindo. Setor de siderurgia, ponta vendedora e Futebol Clube, sendo que nas ações de CSN, a ponta vendedora foi praticamente nula, não chegou aí a nem R$200 mil. E o ativo que mais se valorizou dentro desse setor, inclusive o único para o nosso mercado. No setor óleo, gás e biocombustível, a gente tinha percebido que na semana passada, ponta vendedora de Petrobras, tanto a ordinária quanto a preferencial, nessa semana aí os ativos caíram e a gente teve aí uma queda bem mais expressiva para as ações de Ultrapar, sendo que na semana passada Ultrapar estava com um ambiente de valorização e eles já estavam numa ponta vendedora. No setor de serviços públicos, que engloba setor elétrico mais utilidade, a gente já tinha comentado com vocês que eles já estavam saindo, vocês viram aí nos índices setoriais e eles estão aqui confirmando e os ativos tendo uma desvalorização diante de tanta alta que a gente viu desses setores para o ano de 2019. No setor industrial também, pessoal, ponta vendedora Futebol Clube, e a gente teve um destaque aqui para as ações de Gol. Eu falei no último vídeo com vocês que Gol tinha subido e eles tinham empurrado. Nessa semana Gol caiu e eles empurraram para baixo. Eles têm uma aderência muito forte em relação às ações de Gol. Para o setor de saúde, na semana passada a gente tinha comentado com vocês que o único ativo que tinha saldo positivo no setor de saúde na semana passada eram as ações de Qualicorp. E nessa semana, o único ativo que sobreviveu e terminou a semana com ambiente de valorização e eles atuando numa ponta compradora. Por isso que a gente fala com vocês da importância de ver os nossos vídeos anteriores. E em relação ao setor de telecomunicações, a gente teve aí mais uma semana de desvalorização para TIM, lembrando que a gente já comentou com vocês que esse ambiente de TIM, na semana passada TIM tinha caído mais, nessa semana TIM caiu mais novamente e nessa semana eles tiveram inclusive um saldo negativo mais expressivo para as ações de Vivo, coisa que não é normal, geralmente o ativo que cai mais, eles têm um saldo vendedor mais expressivo. Agora a gente vai comentar aqui com vocês, pessoal, exatamente a movimentação por parte deles do nosso saldo do mercado futuro. Olha aqui, pessoal, a gente começou o nosso vídeo comentando com vocês que eles estavam com 2 bilhões e 600 de ponta compradora no índice futuro nessa semana. Olha o tamanho dessa curva, pessoal. Eles estavam vendendo nas 2 semanas anteriores e o nosso mercado ainda já estava tendo uma correção leve. Quando o nosso mercado desabou, inclusive aqui, ó, no pregão do dia 13, segunda-feira, o que eles começaram a fazer? Começaram a recomprar tudo. Recompraram e agora estão numa ponta compradora com preço médio lá embaixo. Inclusive, se o Ibovespa subir aí 1%, eles já conseguem tirar
o preço médio contra que eles tiveram nessa ponta compradora, sendo que eles fizeram na ponta vendedora o pico de 4.500 pontos de projeção de lucro em relação ao preço médio deles, pessoal. É isso que a gente está sempre demonstrando para vocês aqui no conteúdo do canal, e nesse momento que o mercado está derretendo, no mercado à vista eles estão sentando a mamona na venda e eles já estão fazendo um seguro aqui para a movimentação do mercado futuro, porque a gente tem ainda a metade do contrato. Se subir 1%, eles já estão também com médio a favor na volta, ou seja, conseguiram ganhar dinheiro na ida e já estão armando a casinha para poder ganhar dinheiro na volta. Se a gente verificar aqui no contrato do dólar, aí é um show por completo. Olha que interessante, pessoal. Ponta compradora Futebol Clube. E hoje a gente teve um estresse, inclusive, na moeda americana, que fechou aí o do dólar futuro 4,10, e eles aproveitaram já para colocar boa parte de lucro no bolso. Em relação ao preço médio, só hoje, com essa movimentação vendedora, eles tiveram mais de 50 milhões de reais de projeção de lucro no bolso, pessoal. Olha a quantidade de ambiente comprador que eles estão tendo aí nesse contrato do dólar, e eles estão andando de lavada em relação à movimentação do preço, com preço médio aí superior a 10 centavos de lucro em relação a essa posição deles desse contrato do dólar futuro. Isso a gente tem muito orgulho para comentar com vocês aqui no conteúdo do canal. Já falando com vocês do fluxo do mercado à vista, olha aqui como é que a gente está aí em relação ao comportamento do investidor estrangeiro no nosso Ibovespa. Olha aqui, pessoal. Olha essa linha verde. Lembra que a gente estava brincando com vocês, sempre comentando, pessoal, a gente está com 2 topos e a gente está com 3 fundos. Da última vez, a gente nem chegou a testar aquele topo lá e a gente já perdeu o fundo do fluxo acumulado do investidor estrangeiro que a gente estava nesse reme-reme no nosso mercado. E essa perda do fundo também gerou a perda do preço daquela região de congestão dentro do nosso mercado. Ou seja, a gente precisa ficar muito atento, pessoal, que se a gente for pegar o pico que eles tiveram de compra no nosso mercado, lá no final de janeiro de 2018, a gente estava acumulando na ocasião 19 bi de compra, 19.400. Se a gente verificar agora, dá uma olhada, a gente está pegando aqui 6 bi de venda, a gente já está ultrapassando. Então, se a gente somar desde o pico deles, eles já venderam no nosso mercado, pessoal, 25 bilhões de reais, mais de 25 bilhões de reais. Lembrando que na crise do subprime em 2008, eles venderam 24 bilhões no nosso mercado, ou seja, o que eles já venderam no nosso mercado de 2018 até agora, final aí de fevereiro, né, e março de 2018 até agora, é mais do que um subprime que a gente teve lá no ano de 2008, aquela crise no mercado financeiro internacional. A gente segue muito atento sobre essa movimentação de ponta vendedora do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Se a gente for fazer aquele comparativo do investidor estrangeiro e também das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, a gente consegue perceber que o estrangeiro já perdeu aquele fundo e o investidor que opera pelas corretoras estrangeiras ainda mais comedido, já perdeu esse último fundo aqui, mas está ainda mais comedido em relação ao fluxo oficial estrangeiro. É o que a gente sempre comenta, porque a gente tem também investidor estrangeiro operando por corretora nacional, e é um investidor muito mais assustado. Quando tem que comprar, eles compram com muito mais intensidade, e quando tem que vender, eles vendem com muito mais intensidade. A gente prefere, como a gente sempre está falando com vocês, pegar o fluxo do investidor estrangeiro que atua aí por parte das corretoras estrangeiras dentro do nosso mercado. Agora, eu vou comentar com vocês também uma coisa interessante, porque a gente viu lá que eles estão dando uma paulada para cima em relação ao saldo acumulado do nosso contrato futuro pelas corretoras estrangeiras. E isso também, pessoal, está refletindo no comportamento do investidor estrangeiro em relação aos contratos em aberto. Dá só uma olhada aqui. Olha como é que está essa linha, a evolução dessa linha do saldo em aberto dos contratos futuros do Ibovespa. A gente tem esse estudo aqui desde 2008, ou seja, são 11 anos de estudos. Quando a gente estava lá no fundo, o mercado estava lá no topo. O mercado agora está começando a fazer uma correção. O que eles estão começando a fazer? Recomprar. E é o que a gente está percebendo aqui. Isso está acontecendo desde o ano de 2013.
a gente teve exatamente vários movimentos que, quando o mercado estava fazendo um fundo, eles estavam fazendo o quê? O excesso de compra. O mercado começou a se recuperar, eles faziam o quê? Excesso de venda. Então a gente precisa ficar muito atento que eles estão começando a ter essa movimentação de seguro, conforme a gente colocou aí no título do conteúdo do vídeo, justamente com essa ponta vendedora. Ainda tem uma ponta vendedora, só que diminuída com a movimentação descendente do preço para o nosso mercado. Dessa forma, pessoal, a gente agradece a vocês mais uma vez o carinho, a audiência com relação ao conteúdo do canal. Eu não vou deixar de falar, se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like. A gente tem aí esse conteúdo de primeiríssima linha entregando para vocês que acompanham o nosso conteúdo. Eu desejo a vocês aí um excelente final de semana, descansem bastante para que semana que vem a gente vá com tudo, sempre surfando as movimentações que o mercado nos dá de oportunidade com base na movimentação do preço e também nessa belíssima pressão do fluxo. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!